Hoje o assunto é bonificação de equipe, premiação de equipe. Quando fazer, por que fazer, como fazer. A gente recebe muito essa dúvida e eu achei super interessante trazer esse tema para discussão. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Hoje, nesse bate-papo, além da gente falar por que é importante você trabalhar com a bonificação, a gente também vai explorar como fazer isso da melhor forma e em que situações fazer isso. Então, gente, bonificação de equipe. Por que, quando e como fazer? Essa é uma dúvida muito corriqueira entre os colegas médicos. É uma dúvida que a gente do Descomplique sempre recebe, por isso a gente quis fazer uma aula especificamente sobre esse assunto, porque realmente isso vai ajudar vocês e vai impactar nos resultados do seu consultório. Então, falando disso, a gente já começa a dizer o porquê. Por que falar em bonificação? Por que isso é importante? Claro, eu sempre gosto de começar pelo porquê, que eu acredito que nós, como seres inteligentes, seres que têm um tempo escasso, a gente só vai dar atenção para aquilo que a gente entende que é um problema ou que é importante. Por isso que eu sempre tento começar pelo porquê das coisas, né? Então, por que fazer bonificação? Por que fazer premiação, gratificação? Isso aguça, né, a motivação dos seus funcionários. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que ela é capitalista. As pessoas, para conquistarem sonhos, principalmente materiais, elas precisam de dinheiro. Então, a gente tem como um combustível muito potente a questão de ser recompensado financeiramente, né, pelo nosso trabalho. Nós, médicos, temos isso. Com certeza, se você que está aí ganhasse a mesma coisa para trabalhar 6 horas por dia ou 10 horas por dia, você não ia querer trabalhar 10 horas por dia. Você queria trabalhar o mínimo, porque seu salário não seria proporcional, não seria ali alterável, né, com o teu desempenho, com o teu esforço. Então, o primeiro porquê é que no momento que você consegue associar, né, vincular uma bonificação para o teu funcionário, você vai estar motivando esse funcionário. Você não pode contar com a possibilidade de ter um funcionário muito brilhante, que tem um desempenho que não vai fazer diferença se ele ganhar um pouco a mais. No geral, por melhor que seja o seu funcionário, por mais ativo, proativo, engajado, nossa, por mais que ele seja um bom funcionário, no momento que ele entende que se ele trabalhar para ter resultados bem claros, e você vai estipular quais resultados são esses, né, que você quer para que bonificações sejam atingidas, esse funcionário trabalha mais empenhado, esse funcionário trabalha mais motivado. Motivação é o quê, gente? É motivo para ação. Se você oferece um motivo para a ação, o teu funcionário vai estar mais motivado. Então, esse é o porquê da bonificação. É muito interessante, eu gosto de pensar nisso, que a gente é recompensado pelo nosso desempenho. Isso tira as pessoas, gente, da mediocridade. O que é mediocridade? É a zona média. A gente tende a se sentir ofendido em falar, ou alguém falar que somos medíocres, né? Ah, você é um medíocre. Cara, isso até ofende, é uma palavra forte, né? Grosseira. Mas a gente não se incomoda de falar que a gente está na média. Ah, não, eu estou bem na média. Sendo que mediocridade e estar na média é a mesma coisa. Mas a gente, né, associa a mediocridade a algo mais negativo e se ofende quando alguém nos rotula assim. Agora, se você tem hoje uma equipe que você não dá motivos para ação para essa equipe, se você não incentiva essa equipe a estar se desafiando, a estar conquistando, né, melhores resultados, é bem provável que você tenha uma equipe medíocre. Porque nós, seres humanos, não é porque são seus funcionários ou porque é a classe do secretariado, não é isso. O ser humano, ele precisa de motivos para agir. Motivos que vão fazer ele querer se esforçar mais, buscar resultados diferenciados. No momento que você não oferece, né, esse incentivo para o teu funcionário, ele pode cair no marasmo, né, naquela coisa de um dia ser igual ao outro, os objetivos são sempre os mesmos, né?
e não fica muito claro. Então, eu espero que você que está aí tenha entendido o porquê é importante fazer a bonificação dos seus funcionários, tá? Bom, agora vamos para a segunda resposta, né? Quando fazer bonificação? Recebo muitos colegas falando assim, Clara, estou abrindo meu consultório agora. Eu não posso gastar mais dando bonificação para os meus funcionários. Eu não posso. Eu já estou, né, ali no limite de ganhos e despesas. Então, eu não posso realmente gastar a mais. E aí eu quero te dizer que a bonificação, a premiação, a gratificação, elas devem ser, né, condicionadas ao alcance de metas. Então, entende comigo. Tudo bem, você começou o consultório agora, tá mais saindo do que entrando. Mas se você estipula que a meta é, por exemplo, tá? Tô chutando, ter 20 consultas particulares no mês. E esse funcionário, ele vai ter essa bonificação, essa gratificação. Se ele alcançar essa meta, você tem que torcer para ter que pagar isso para o funcionário. Porque não é um gasto, na verdade. É a retribuição por um resultado alcançado, um resultado de qualidade, um resultado de sucesso que vai ter gerado para o teu consultório caixa. Então, mesmo quando fazer bonificação? Sempre. Pode ser que você esteja começando, pode ser que você já tenha 10 anos de carreira, pode ser que você já tenha uma equipe que trabalha contigo há 15 anos. Comece o quanto antes. Você vai ver resultados expressivos nos seus dados, né? No seu faturamento, no comparecimento dos pacientes, no momento que a gente vincula, gente. E aí você vai estipular, né? Isso é a outra resposta que a gente vai dar, a questão de qual vai ser a bonificação, em relação a qual meta. Mas quando você estipula isso, os seus funcionários, eles entendem o que você espera como um bom resultado daquele mês ou daquele período. Então, você, quando estipula meta, você está alinhando expectativa. Olha, tem uma meta, a gente sempre orienta no Descomplique, tem uma meta de baixa expectativa, de média expectativa e de alta, né? Uma bem ousada. O teu funcionário, quando ele tem a noção das metas que precisam ser alcançadas, é como se ele estivesse lendo a sua cabeça. Você conseguiu mostrar para ele o que passa na sua cabeça quando o assunto são resultados esperados. E aí vocês, como equipe, começam a falar a mesma linguagem. Vocês começam a ir para o consultório aquele período inteiro buscando alcançar aqueles resultados. E para daquela coisa de deixar realmente, né, gente, a maré levar. Isso é super clichê, né? A gente ainda fica brincando que Zeca Pagodinho que conhece isso bem, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muita gente toca o seu consultório dessa forma. Não quer saber se pode ter melhores resultados, como extrair melhores resultados de si mesmo e da sua equipe. E eu te dou essa resposta aqui, ó, de bandeja. A melhor forma de você melhorar resultados é você alinhar a expectativa com a equipe. Estipula a meta, diz o que você espera. E isso, aí, vamos, né, para a terceira resposta, que é como fazer, né? Como fazer a bonificação, como realizar isso no meu consultório. Você já entendeu que o quando é sempre, então, esteja você começando ou não, nós recomendamos que você institua, né, a bonificação no seu consultório, na sua clínica. E agora a gente vai responder como fazer isso, que é uma dúvida, né, muito frequente entre os colegas. For a gente que fechar, nós como médicos, ainda assim, eu acho que vale a pena a gente pensar nesta questão de bonificação. Por quê? O caminho que o paciente percorre, né, a história do paciente conosco, ela não é só naquele momento que a gente está frente a frente a esse paciente na cadeira lá de médico-paciente. Essa experiência do paciente, né, essa história do paciente, ela acontece desde o momento que o paciente nos conhece, aqui pela rede social ou um amigo indica. Ela passa pelo atendimento telefônico ou pelo WhatsApp da nossa equipe. Ela passa pelo atendimento no consultório desse paciente, pela recepção desse paciente, pela nossa consulta, pelo pós-venda, né, ou pós-atendimento que você e sua equipe façam. Então, essa trajetória do paciente, ela é muito longa e ela envolve a participação da sua equipe. Então, mesmo sendo você a fechar os procedimentos, que a questão do fechar, Camila, tem muito isso, né? Quando a gente fala em venda, eu acredito que quando o paciente está no seu consultório e um orçamento é passado para ele, e ele ali paga, não paga, decide se vai ou não fazer, eu acredito que isso é uma transação comercial. Ponto.
eu não vejo esse processo como a venda propriamente. Por quê? Eu acredito que a venda, ela começa muito mais cedo que isso, antes até do paciente ir no seu consultório. Eu acredito que, por exemplo, eu aqui fazendo uma live com vocês, vocês na página de vocês fazendo uma live de conteúdo, a gente está se vendendo, a gente está se posicionando, a gente está mostrando o nosso trabalho, e isso é venda. A venda, ela não acontece só frente a frente ao paciente falando, é tantos mil, pode parcelar em tantas vezes e tal. Isso é transação comercial. A venda, ela acontece desde o momento que o paciente nos descobre até o momento que ele tem certeza que nós somos o profissional que ele quer escolher. Que ele só não vai fazer com a gente se ele realmente não puder, porque ele quer, ele já te escolheu. Então, essa história, né, do paciente, esse processo, né, que a gente vende para o paciente, por isso que a gente fala muito em vender sem parecer que está vendendo. Porque se você compreende que a venda ela é muito mais ampla do que está ali tete a tete com o paciente, você fica mais à vontade, porque você entende que essa venda ela vai ser diluída. Você vai gradualmente mostrando o seu trabalho, reforçando os seus atributos que o paciente vai reconhecer como valor. E neste processo, o paciente vai se encantando com você. O encantamento de paciente ele não acontece só dentro do consultório, só quando o paciente pisa na sua sala. O encantamento ele tem que acontecer desde o primeiro contato. E isso envolve a equipe. Por isso que eu acredito que a gente tem, sim, que fazer a bonificação, vincular alguma premiação, mesmo que seja você a fechar né? Fechar ali aquela transação comercial, tá? Então, quando o funcionário ele entende que melhorou para melhorou para todo mundo, inclusive para ele trabalha mais dedicado e mais feliz. Então, só reforçando o que você perguntou, como que ele pode fazer isso? Se preocupando realmente em confirmar a consulta com o paciente. A gente recomenda que a consulta seja confirmada 48 horas antes. Tem funcionário que tenta uma vez, não conseguiu, olha, desiste. Não, é tentar de forma, né, realmente direcionada a fazer esse contato com o paciente, ter essa confirmação. Não teve a confirmação, ele tem que ter uma lista, de repente, de pacientes interessados para, de repente, puxar, antecipar, para não deixar vazio sua agenda. Então, o teu funcionário, quando, né, tem um motivo para agir, ele tem vários pontos que ele pode melhorar. Isso, gente, estou falando na prospecção mesmo, e encher agenda. Tem toda a outra parte que é da recepção do paciente, de ser um funcionário com personalidade agradável, que vai fazer com que o paciente se sinta realmente bem-vindo, acolhido no seu ambiente. Então, nós precisamos muito dessa equipe, né, de suporte que são os nossos funcionários. Eles fazem total diferença para os nossos resultados. Eu sei que muitos colegas veem, né, isso como gasto. Tem vários colegas que sublocam turno na clínica de alguém. Vários alunos do Descomplique que, né, não têm suas próprias clínicas e sublocam espaço. E aí falam, Clara, eu não consigo implementar, eu não consigo treinar a secretária, eu não consigo dar uma experiência melhor para o meu paciente, porque a secretária não é minha. E aí eu falo, contrate uma assistente. Contrate uma funcionária para você. E a maioria fala, ai, Clara, mas é mais um gasto, eu não estou podendo. E aí eu explico, olha, é mais um gasto se você continuar tendo os resultados que você tem hoje. Se você, com essa ação, conseguir melhorar os seus resultados, isso não foi gasto, isso foi investimento. Então, quando você olha para um funcionário, você tem que olhar para ele como uma pessoa que está ali para trabalhar pelo seu sonho. Eu falo muito no Descomplique, né, em relação às nossas horas, que a gente não tem horas infinitas aí para trabalhar. A gente tem um limite, né? Então não vale a pena a gente ganhar em quantidade, porque a gente não consegue escalar o nosso trabalho, enfim. E que a gente tem um limite de horas que a gente pode trabalhar por dia e por período. Quando você contrata um funcionário, você está comprando horas de uma pessoa para que ela resolva problemas seus, para que ela resolva projetos seus, para que ela resolva sonhos seus. Então a gente tem que ver essa aquisição de horas, né? Aquisição de um funcionário como um investimento para melhorar o rendimento dos resultados que a gente tem hoje. E aí a outra pergunta que a gente tem que responder aqui nesse bate-papo de hoje é como? Como fazer essa bonificação, Clara? E aí, eu já bati nessa tecla algumas vezes hoje, associando a metas, associando a bons desempenhos. Então a gente chama isso, né, de premiação. Eu sei que muitos colegas ficam na dúvida na forma de fazer isso em termos de tributos, de encargos, e isso a gente vai abordar também agora, tá? Quando você faz uma premiação, existiu, gente, uma reforma trabalhista
que previu o seguinte, eu vou ler para vocês o que fala na reforma trabalhista e depois eu vou interpretar isso com vocês, tá? Então, a reforma trabalhista, o artigo 457 diz o seguinte: consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em formas de bens, serviços ou valor em dinheiro a um empregado ou grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, interpretando o que ele está dizendo aqui, prêmios, eles são o quê? São concedidos por nós de uma forma de bens, serviços ou valor em dinheiro para um funcionário ou um grupo de funcionários em razão do quê? De um desempenho superior ao ordinariamente esperado. Então, vamos lá. Quando você fala de premiação, que é o que a gente está usando aqui de termo, isso não é visto como salário. Por quê, gente? Se uma coisa é vista como salário, você primeiro não pode reduzir. Então, vamos dizer que você fale para o paciente, para o funcionário assim, olha, vamos lá, você vai receber sempre, independente de meta, de nada, você vai receber 0,5% do que for fechado aí de cirurgia. Chutei, tá, gente? Esse funcionário, ele está recebendo uma bonificação, um acréscimo, que é muito proporcional. Na verdade, ele é esperado, ele é garantido. Se for fechada uma cirurgia, ele vai receber. Se forem fechadas 10, ele recebe também. Isso, para fins trabalhistas, é entendido como salário. Então, se de hoje para amanhã você resolve não dar mais essa bonificação, esse funcionário pode ir te levar para a justiça. Por quê? Ele entende-se, né, que esse extra que você dava foi incorporado ao salário. Então, tem dois aspectos nisso, né? Incorporação ao salário e você não conseguir reduzir isso, você está sempre precisar manter esse pagamento extra. E a segunda coisa, como faz parte do salário, ter que pagar encargos trabalhistas sobre ele. Então, tem que pagar INSS, tem que pagar FGTS, quando for calcular férias, vai ser sobre esses valores, enfim. Então, isso é a forma, né, de bonificação, gratificação que entra como salário, que é previsível, vamos dizer assim. O que, nesse ponto que a gente leu da reforma trabalhista, ele nos diz é que essa premiação ela é vinculada a desempenho superior ao ordinariamente esperado. Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar com meta. Porque é assim, é o seguinte, ó, a meta, como a gente falou, né, que a gente orienta 3 metas, básica, média, ousada. Só vai ganhar bonificação, que é a premiação, se alcançar a meta. Por quê? A meta é um resultado superior ao esperado. Então, não adianta fazer meta que é facílima de ser alcançada. É óbvio que vai ser alcançada. Porque é uma meta para inglês ver, né? Como a gente diz. E também não adianta fazer uma meta que seja impossível de ser alcançada, tá, gente? Eu quero de uma hora para outra aumentar 10 vezes o meu faturamento. Então, se aumentar 10 vezes, eu bonifico. Cara, isso não vai motivar ninguém, porque está muito distante. A meta ela tem que ser algo palpável, possível, porém desafiador. E aí, quando você faz a premiação nesta forma, né, por desempenho superior ao esperado, isso não entra como salário. Então, você, além de não precisar incorporar isso ao salário, isso quer dizer o quê? Você pode fazer isso agora e mês que vem não fazer, porque é para um desempenho superior ao esperado, não existem encargos associados. Então, qual que é a recomendação, né? Como fazer isso? Defina no seu consultório, no seu negócio, quais são, né, as metas que você tem para esse momento, que façam sentido para a tua realidade hoje. Uma vez que você defina quais são essas metas, quando o funcionário alcançar essa meta, isso pode, gente, acontecer sempre. Mas aí é que tá, você não pode colocar uma meta que seja tão boba ao ponto de ser simples demais de alcançar. Mas o seu funcionário pode estar sempre se reinventando, buscando, trabalhando realmente superior ao esperado e merecer ganhar aquilo. Quando isso acontece, você faz uma notificação por e-mail para ele, para deixar registrado, olha, foi feita uma premiação, porque a nossa meta foi ultrapassada, o nosso esperado era tanto e foi alcançado tanto. Então, por isso, por um trabalho além realmente, né, do que a gente esperava de resultados, você se desempenhou muito bem e você pode fazer essa bonificação
não sendo dentro do salário. E aí, naturalmente, não tem os encargos. Uma dúvida que sempre eu recebo. Clara, meus funcionários precisam receber bonificação igual? Não. Inclusive, aqui no trecho da reforma, eles falam isso. Ó, parece que eu li sua pergunta, viu, Carol? Divide a premiação para todos igualmente? Não necessariamente. O que a gente recomenda? Que se os seus funcionários tiverem desempenhos iguais, caramba, todos os meus funcionários são, sabe, vestem a camisa, realmente se dedicam, você pode sim dividir por igual a todos. Mas você pode ter cargos diferentes. Você pode ter uma pessoa que trabalha com a parte realmente de negociação e vendas com o paciente, a parte lá do comercial. Você pode ter alguém que faça parte de atendimento telefônico, que tem impactos diferentes para o teu negócio. E, naturalmente, podem receber bonificações diferentes pelo teu negócio, tá? Então, não é obrigatório que você divida a premiação para todos, tá? Gente, tem um livro que eu amo, que é Não Tenha Medo de Ser Chefe. É um livro super, assim, leitura fácil, lê em um dia se você quiser. E ele fala claramente que o justo é a gente agir com os funcionários de forma proporcional, vamos dizer assim, ao que eles nos rendem. Então, aquele funcionário mais dedicado, ele merece mais, e isso é o justo. Não adianta você fazer, você sempre igual para todo mundo. Porque sabe o que você faz quando você é igual com todos os funcionários? Você nivela para baixo. Você aceita a mediocridade, porque você está sendo ali a favor da média. Você tem que favorecer e valorizar e sinalizar os melhores da tua equipe. Claro, isso pode dar rixa, isso pode gerar problema no consultório, isso pode gerar inimizade? Não, desde o momento que todos entendam que isso não é privilégio de um, mas é privilégio de todos que alcançarem esse resultado. Então, assim, eu não recomendo que vocês façam corrida por o melhor do mês só que vai receber, porque aí você bonifica um, você gratifica um. Eu recomendo que todos na equipe tenham acesso, tenham condições de serem realmente bonificados. Porque aí eles vão entender que, caramba, se eu não conseguir alcançar isso e o fulano conseguiu, é por uma mediocridade minha. Não é porque o fulano me tomou esse direito, porque nós dois podíamos ter conquistado isso. Só ele conquistou porque só ele desempenhou bem. E aí a gente pode fazer, né, índices, indicadores individuais também, dentro do teu negócio e do teu consultório, para você conseguir identificar um funcionário ou outro a ser bonificado, tá? Ó, Beatriz, captação de pacientes particulares costuma ser utilizado como meta? Sim, Beatriz. Eu vou citar aqui os 4 principais, né, indicadores que a gente usa para utilizar como meta. Captação de paciente particular, e isso faz muito sentido para quem está fazendo migração de convênio para particular, quem está iniciando o consultório particular, está começando a mexer mais na agenda. A outra coisa é conversão de procedimentos. Então, isso serve muito para especialidades que têm procedimentos vinculados. Então, conversão de procedimentos é outra coisa que a gente pode associar como meta. Conversão de cirurgias, isso para especialidades cirúrgicas, tá? E uma quarta coisa é o faturamento. É você olhar para o todo e fazer realmente ali a estipulação de meta em relação a esse todo, tá? Alguma porcentagem para usar como bonificação. A gente recomenda para você pensar num teto, olha bem, num teto de 1% do faturamento total. Então, vamos dizer que você hoje fatura 100 mil reais. 1% é quanto? R$1.000. Então, a gente recomenda que R$1.000 seja o total, o máximo que você faça de bonificação, de premiação para a sua equipe. E aí, preste atenção, é equipe. Então, se você tem 5 funcionários e você quer bonificar os 5, esse 1.000 deveria ser dividido entre os 5. Igualmente ou não igualmente, mas o total seria esse 1% do faturamento bruto, tá? Ó, a Sabrina perguntou a mesma coisa. Quanto em percentual se paga? E aí, Sabrina, não existe um fixo. É o que eu tô te falando. Você pode, inclusive, fazer uma porcentagem diferente dependendo da meta. Lembra que eu falei que são 3 metas? Meta baixa, mediana e ousada? Você pode estipular uma porcentagem se alcançar a meta baixa, uma porcentagem diferente, maior, se alcançar a meta média, e uma porcentagem maior se alcançar a meta ousada. Então, tudo isso pode ser variável. Isso pode ser, gente, mês a mês modificável também. Estipulou uma meta esse mês que vem pode ser outra, tá? Não precisa existir uma previsibilidade. A ideia é que não exista, inclusive, que você crie, né, metas para que o seu funcionário possa, né, desempenhar
além do esperado, para justificar uma premiação, tá? Então, a ideia de falar 1% do faturamento é para você pensar no máximo somado todas as bonificações de todos os funcionários, tá?